Eu queria te fazer uma pergunta aqui no início da mensagem. Pense na resposta, medite na resposta para que seja correta, tá bom? Pergunte aí para o seu irmão e responda também. O que vem depois da bênção? Pergunte aí para o seu irmão, para a sua irmã, pergunte para essa pessoa, o que vem depois da bênção, irmãos? É o tema da nossa mensagem de hoje. O que vem depois da bênção? Porque nós, já até por hábito da nossa fé, por costume da nossa vivência de fé, nós buscamos bênçãos, e não tem nada de errado nisso. Claro que nós buscamos primeiro ao abençoador. Claro que nós buscamos primeiro uma aliança com Deus. Mas em qualquer dificuldade nós clamamos a Deus. Sim, nós cremos que Deus há de abençoar. É evidente, já preguei aqui, que quando nós estamos em aliança com Deus, as bênçãos nos acompanham. Elas nos acham, elas nos seguem e nos acham. Mas de um modo geral, um jargão que criou-se no meio cristão, nós falamos assim também, né? Buscar a bênção. Certo, buscamos a bênção. E depois que a bênção chega, o que vem? Você já parou para pensar nisso? Então esse é o tema da nossa mensagem aqui nessa manhã. Para me adiantar o serviço aqui, para você que anota também, já anote aí: gratidão, obediência e ação. Gratidão, obediência e ação. Amém? Gratidão, obediência e ação. Essas três coisas, não só elas, mas estas três coisas, eu diria, são essenciais. Após o recebimento da bênção, após eu conquistar uma vitória, eu preciso ter essa expressão na minha vida, em gratidão, obediência e ação. Irmãos, eu acredito que certa vez o salmista Davi, ele meditando na sua vida, meditando como mudaram as coisas para ele. Você lembra? Ele era apenas um pastor de ovelhas, esquecido até pela família, mas ao término da sua vida, ele era o grande rei de Israel, o guerreiro vencedor, o general de guerra, o homem que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. E certa vez, Davi, meditando em como as coisas mudaram ao longo da vida, ele se fez uma pergunta, e eu gostaria de compartilhar essa pergunta com você. Abra a sua Bíblia em Salmos, capítulo 116. Salmos, capítulo 116. Salmos é mais ou menos no meio da Bíblia. Tenta ser rápido aí de endereço, para dar tempo aqui. Salmos, capítulo 116. Destaque aí o verso de número 12. Verso 12. Leia comigo, por favor. Todos acharam? Diz: que darei eu, é uma pergunta, que darei eu a quem? Ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito. O que eu vou dar a Deus? Retribuição, né? Por todos os benefícios que me tem feito. Davi observou e disse: rapaz, Deus me abençoou muito. Deus mudou muito a minha vida. Pergunta para o teu irmão: tua vida mudou depois que você se entregou a Jesus? Você consegue lembrar como era e como é que está hoje? Quem pode testemunhar e dizer: pastor, mudou, e mudou foi muito de lá para cá, tá? Mudou, levanta esse irmão para me ver, mudou muito. Davi estava pensando nisso: minha vida mudou muito, minha vida foi muito abençoada. Então, o que eu vou dar a Deus, né? Por todos os benefícios que me tem feito. Irmãos, você sabe, você me conhece, né? Vamos tentar esmiuçar esse versículo o máximo que a gente conseguir aqui nessa manhã. Não vamos esgotá-lo, porque com certeza tem muita coisa para a gente aprender com ele, mas pelo menos até onde o Senhor nos permitir aqui nessa manhã. Amém? Eu vou separar por partes,
E você tenta marcar aí, para você tentar seguir, né, comigo aqui nessa linha de entendimento, de raciocínio. Vamos aqui, primeira parte. Ele diz: que darei eu. Que darei eu. Eu posso até, para simplificar, dizendo assim: o que darei eu, né? Dar, irmãos, não é necessariamente devolver o que recebeu. É a primeira parte que eu preciso que você reforce. Eu sei que você sabe, mas reforce esse entendimento, né? Dar não é necessariamente devolver o que recebeu. Por exemplo, se eu... Quer ver o sorriso agora? Se eu te desse um iPhone de presente, olha para o irmão aí, né? Você receberia? Muito feliz, de bom grado? Ai, pastor, que legal, me bota na lista aí. Quando o Senhor me abençoar, quem sabe, né? Eu oro por você. Não te dou não, eu oro para você receber. Estou brincando. Então, te daria um iPhone, um exemplo. É só um exemplo. Poderia ser qualquer outra coisa, um prendedor de cabelo, não sei lá, uma coisa, eu te dei. Aí você ficou tão feliz, você fala assim: ai, estou muito feliz, eu quero agradecer ao pastor. Toma aí, pastor, me devolve o que eu te dei. Como que você acha que eu receberia isso? Não é estranho? Não dá até uma certa impressão de que a pessoa está desprezando aquilo? De que ela não gostou? É ou não é? Porque presente, já diz um velho adágio popular, um ditado popular: cavalo dado, não se olham os dentes. Você pode até não gostar, mas só porque aquela pessoa teve, né, o desvelo, ela teve, né, esse carinho de te dar alguma coisa, você pode até não ter se agradado muito, mas você recebe, né? Você vai ficar em saia justa depois, que a pessoa vai perguntar o quê? Gostou? Aí, se você é crente, você fica na saia justa, né? Se você não gostou, você vai ter que desviar da pergunta. Minta não. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Então, vamos entender isso. Devolver não é o caso. Davi não estava tentando pegar aquilo que Deus tinha dado para ele e dar de volta. Mas o sentimento de Davi era de querer fazer alguma coisa. Lhe incomodava só receber e não retribuir. Mas um outro ponto importante é que, além da questão do dar, Davi deixou bem claro: que darei eu. Amém, irmão? Quem dá é quem recebe. Você não pode terceirizar a gratidão. Anote isso, anote. Você não pode terceirizar a gratidão. Sabe, você recebeu, aí pede para outra pessoa agradecer. Agradeça lá por mim. Tá? Por mais que nós façamos isso às vezes, eu preciso deixar claro que não é uma atitude correta. A pessoa que ouve aquilo, ela até, tudo bem, ela sabe que você recebeu, mas não é a mesma coisa de ouvir de viva voz, de ouvir de você mesmo, né? Você mesma, que você sente-se grato por aquilo que recebeu. É diferente. Certa vez, irmãos, Davi cometeu uma falha, Davi cometeu um erro, e o erro dele foi mandar contar quantas pessoas ele tinha no reino, quantos ele poderia contar, né? Não no sentido numérico, estatístico, mas no sentido de, né, quantos realmente eu disponho que confiam, que podem lutar comigo, quantas pessoas estão junto comigo no projeto, no propósito. E Deus não gostou daquilo. E diz a Bíblia que Deus viu isso um pecado, porque Davi estava transferindo a confiança em Deus, que era sempre o seu guarda, o seu protetor, para número ou números de soldados. Você está entendendo, sim ou não? E veio uma praga sobre o povo por causa daquilo. Era a época da lei. Você cometia um pecado, vinha, né,
uma questão aí para ser resolvida. Ele, como era autoridade, veio sobre o reino dele. Olha que coisa. E ele ali orando, clamando a Deus, pedindo perdão. Então o profeta foi e disse: olha, você faz o seguinte, tem ali o terreno de Araúna, você vai lá no terreno de Araúna e faz um sacrifício, faz uma oferta grandiosa a Deus, e essa praga vai cessar. Davi não contou conversa. Pega tudo, né, que é preciso para o sacrifício, chega lá para comprar a terra. Araúna disse: não, de jeito nenhum. Para que é? Para cessar a praga? Então eu vou dar para o Senhor. Vou dar a terra, vou dar os bois, vou dar a lenha, quer dizer, vou dar tudo, você só oferece. Se é outro, sem entendimento, ia dizer o quê? Oh, glória a Deus, menino da bênção grande. Anote isso, por favor. Nem tudo que te oferecem é bênção. Nem tudo que te oferecem é bênção. Preste atenção nisso. Porque às vezes é só uma armadilha para desviar você do propósito que Deus tem contigo. Mas é mais fácil, pastor. É melhor, meu irmão, esquece mais fácil. Esquece maior. Esquece tudo isso. Confia em Deus. Amém? Confia em Deus. Deus não tem dificuldade com pequeno. Nós temos, Deus não. Deus não tem dificuldade com velho, Deus não tem dificuldade com doente, Deus não tem dificuldade com fraco. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz: diga o fraco, eu sou forte. Veja, reconhece o fraco, porque ele fala: diga o fraco. Reconhece que está fraco, mas mesmo reconhecendo que está fraco, diz: ei, diga você. Você que diz: eu sou forte. Amém? E Davi, quando escutou aquilo, dizendo: vou dar tudo para você, Davi disse: negativo. Eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus um holocausto, um sacrifício que não me custe nada. Ora, se eu oferecer um sacrifício que não me custou nada, o sacrifício não foi meu. Você entende isso assim? Amém? Não, sou eu. A minha esposa ofertando é ela. Eu até sou beneficiado pelas bênçãos que vem na vida dela, mas é ela. O que eu ofereço sou eu. A não ser quando fazemos em conjunto pela família. Aí é diferente. É um sacrifício da família ou do casal. Está me compreendendo, sim ou não? Fora disso, não, meu irmão. Você tem que fazer o seu sacrifício para com Deus. Você que tem que demonstrar a sua gratidão para com Deus. Por isso que eu disse lá em cima, o que vem depois da bênção: primeiro, o quê? Gratidão, depois obediência, depois ação. Então ele diz: que darei eu? Sou eu. Davi diz: quem vai dar sou eu. Não é o reino, porque o reino tinha um tesouro, mas ele fala: sou eu, a pessoa Davi, né? E ele diz mais: que darei eu ao Senhor. Irmão, você acredita que a quem você vai dar um presente faz diferença? Não sei se você vai entender o que eu estou querendo dizer. Vou dar um exemplo. Se você dá um presente, por exemplo, a uma pessoa da sua intimidade, uma pessoa que você conhece muito bem, que você sabe os gostos, que você sabe se a pessoa é uma pessoa fácil de receber um tipo ou outro de presente. Por exemplo, receber presente de perfume nunca é muito fácil, porque envolve gosto pessoal da pessoa, é ou não é? Talvez uma essência que para mim seja muito gostosa, né? Muito bacana, o outro não goste tanto. Pode acontecer isso? Sim ou não? Acontece. E quando você vai dar um presente de aniversário a uma pessoa que tem muito, muito mais recurso financeiro do que você, é fácil? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Entende o que Davi está pensando? Porque quem vai dar sou eu. Eu tenho que ser grato. Isso está me incomodando, eu preciso ser grato. Mas espera aí,
A quem que eu vou dar? É a Deus. Então, se eu vou dar a Deus, não pode ser de qualquer forma. E eu não estou falando aqui necessariamente de questão financeira monetária, valor financeiro monetário, mas eu falo da importância da pessoa a quem eu vou dar. Porque pode até ser uma coisa simples, de acordo com a minha própria condição, até onde eu alcanço. Mas a quem eu vou dar, influencia no presente. É ou não é? É ou não é? Amém? Amém. Davi disse mais: quem dá sou eu, a quem? A Deus. Por quê? Por todos. Eita, meu irmão. Davi agora faz uma menção de quantidade. Todos. Ele não está dizendo, olha, essa bênção última que eu recebi. Olha, não é, sabe, aquele milagre que aconteceu no passado. Davi disse, por todos os benefícios, né? O que você tem para apresentar a Deus? Se pergunte, pense e se pergunte. O que você tem de importante para apresentar a Deus, que se colocado na balança, se iguala com os benefícios? Ó. Para pensar nisso. O que você tem que pode... Está na balança. Eu vou ser justo. Eu e Deus. Vou ser justo. Eu e Deus. O que eu tenho que se iguala? Quando eu botar na balança, se iguala com todos os benefícios que Deus me deu. Eu não sei você, mas para mim isso complicou. Davi coloca assim, todos os benefícios. Estamos em Salmo capítulo 116, verso 12. Todos os benefícios que o Senhor me deu. Então, eu preciso perguntar, você já se sente quites com Deus? Você pode dizer assim, tá de boa, pastor. Daqui para frente eu me viro sozinho. Eu nem preciso tanto assim de Deus, sabe? Eu nem preciso assim que, sabe, Ele se envolva muito nas minhas coisas, nos meus negócios, nas minhas decisões, porque tudo bem, ele é até legalzinho, ele é até bacaninha, ele até ajudou um pouquinho, mas eu me garanto, né? Lá no Ceará a gente fala muito isso, né? Se garante. Pergunta para o teu irmão, tu se garante? Rapaz, me garanto. Ele até ajuda, mas se ele tiver assim, sem muita vontade de ajudar, eu dou meu jeito. Eu sou desenrolado, eu dou meu jeito. Irmãos, tem gente que pensa assim. Não entenda que é uma blasfêmia da minha parte. Eu sou temeroso ao meu Deus, mas é o pensamento de muita gente. Acredite, é o pensamento de muita gente. É um pensamento velado, escondido, mas é um pensamento de muita gente. Eu não preciso muito da opinião de Deus. Eu não preciso muito que Deus dê, sabe, pitaco na minha vida. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu faço, eu sei para onde eu quero ir, o que eu vou fazer. Eu não preciso que Deus me dê o aval para que eu faça. Eu decido. Quem decide a minha vida sou eu. Afinal, muitos pensam e outros até dizem, quem manda na minha vida sou eu. Um servo de Deus nunca diz isso. Nunca. Servo de Deus de verdade nunca diz isso. Quem manda na minha vida sou eu. Porque o senso de servo é muito forte. O senso de dever para com Deus é muito forte. A pessoa nunca bate no peito e fala, quem decide sou eu, quem faz sou eu. Ela sempre coloca isso ao crivo da palavra de Deus, debaixo da vontade do Senhor. Então Davi diz, que darei eu, então sou eu que vou dar, não é outro, ao Senhor, a quem eu vou dar o presente, influencia na decisão, né? E por que eu vou dar? Ele diz, por todos os benefícios. Eu pergunto mais uma vez, você já está quites com Deus? Na balança de igualdade, você está meio a meio com Ele? Isso é uma coisa que Davi pensou, não é? E ele disse, por todos os benefícios que me tem feito, o sujeito está oculto, mas eu vou fazer questão de elencar ele aqui, por todos os benefícios que Ele me tem feito. Davi reconhece, né, a fonte
das suas vitórias. Davi reconhece a fonte das suas bênçãos. Nós somos muito tentados, irmãos, principalmente quando você é uma pessoa responsável, quando você é uma pessoa dedicada ao que faz. Nós somos muito tentados, porque quando você se dedica a fazer bem feito, porque se não é para fazer bem feito, sinceramente eu nem faria. Quando você se dedica a fazer bem feito o que você foi chamado a fazer, você incorre no risco de receber elogios por aquilo. Eu falei risco de elogios, porque os elogios são fonte de provação constante. Quanto mais elogios você recebe pelo que faz, mais tendencioso e tendenciosa você será a acreditar que é você, que está dando certo, porque é você que está fazendo. Sabe a dificuldade que nós temos de entregar para outra pessoa fazer? De permitir que outra pessoa faça? Eu sou muito criterioso em tudo que eu faço, e não entrego coisas minhas a qualquer um. Por isso que um dia, se você receber uma tarefa vinda de mim, se alegre, meu irmão, porque está disfarçado ali uma coisa chamada confiança, que eu não dou a qualquer um, e depois que eu dou, que perde, dificilmente tem de volta. Muito dificilmente, porque eu sou muito criterioso, muito. Mas aprendi, que a gente vai ficando velho, a gente aprende, né? Aprendi que não dá para fazer tudo, mesmo as coisas que você precisa, não dá para fazer tudo sozinho. Não dá, é impossível. Você precisa de auxílio, você precisa de ajuda, e muitas vezes o permitir outras pessoas fazer o que você faz tão bem é difícil. Principalmente você permitir alguém que não sabe tanto quanto você. É difícil, mas é necessário. Amém? Então, quando você recebe elogios, se você é servo de Deus, claro que você que está assistindo na gravação, assistindo ao vivo e assistindo na gravação, se você não é um cristão, se você não serve a Deus, por favor, essa exigência não diz respeito diretamente a você agora, mas vocês aqui, amados, se você é cristão, isso diz respeito a você diretamente, reto e direto. Essa responsabilidade de transferir a glória para Deus. Haja vista que a Bíblia é enfática ao dizer que Ele não compartilha, não reparte, não dá a sua glória a ninguém. A ninguém. Então Davi reconhece isso. Rapaz, os benefícios, as bênçãos, as vitórias, isso que está acontecendo comigo tem uma fonte, e essa fonte não sou eu. Você já conseguiu chegar a esse entendimento? Você conseguiu chegar a essa compreensão de que quando as coisas estão dando certo para você, de que quando as coisas estão se abrindo para você, mesmo tendo a parcela do seu suor, da sua dedicação, da sua entrega, porque se não tiver isso, você também não vence. Deus não vai dar de mão beijada, porque você é bonitinho, porque Jesus me ama, vai fazer tudo por mim, vai nada. Você pode ser um crente santo, puro, imaculado, vai morrer de fome se não trabalhar, e não vai cair pão do céu não, meu filho. Pode até cair pão do céu para quem trabalha, para quem se esforça, porque a única vez na Bíblia que caiu o pão do céu, o povo estava ralando no deserto. Amém? Tendo que seguir, amém? Tendo que seguir a Deus sendo obediente. Não cai de graça porque você é melhor do que alguma outra pessoa. Isso não existe. Você está me entendendo, sim ou não? Então Davi disse: o que eu darei ao Senhor? O que eu vou fazer em retribuição por todos os benefícios que Ele me tem feito? Para quem não anotou, eu digo mais uma vez: gratidão, o que mais? Obediência, o que mais? E ação. Então, eu falei de gratidão. Davi se mostrou grato, né? Se mostrou uma pessoa voltada de fato para Deus,
Mas e obediência, pastor? Deixa eu desmistificar uma coisa aqui importante hoje, irmãos. Quando nós falamos em retribuição, é evidente que a maioria das pessoas faz um link com oferta, com dízimos, porque a coisa mais, como é que a gente diz, polêmica, eu vou usar essa palavra, não seria essa a ideal, mas a coisa mais polêmica entre os cristãos e não cristãos é a questão de dízimos e ofertas. Porque quando a pessoa não é cristã, ela costuma criticar, lá vai dar dinheiro à igreja, dinheiro a pastor, e não sei o que, tal. Está na Bíblia, mas segue quem quer. Mas deixa eu desmistificar uma coisa. Você sabia que dízimo não prospera ninguém? Repete isso, dízimo não prospera ninguém. Mais uma vez, dízimo não prospera ninguém. A função do dízimo não é prosperar, está na Bíblia. Leia Malaquias capítulo 3, a partir do verso 8, você vai ver. Dízimo tem uma função específica: repreender um espírito, um demônio, capeta, chifrudo chamado devorador. É um demônio que age especificamente na área financeira, levando a pessoa à miséria e à necessidade. Mas entenda, miséria e necessidade não está circundada ou prisioneira apenas da área financeira. Você está me entendendo, sim ou não? Envolve outras áreas. Está ali, é o foco, é o cerne, é o centro, mas não é a única coisa que envolve. Tem mais coisas. Você está me entendendo, sim ou não? Dificilmente uma pessoa sem paz consegue trabalhar bem. Só um exemplo. Dificilmente alguém sem paz interna, consegue trabalhar bem. Dificilmente, não tem concentração, não tem equilíbrio. E é uma das áreas. Mas escute, esse demônio devorador, ele só é repreendido através de uma ação de obediência. Não tem oração no mundo, não tem pastor, bispo, apóstolo, padre, papa, vice-deus, qualquer título que alguém tenha, não tem ungido nesse mundo que consiga repreender com oração um devorador. Está na Bíblia. A única forma é sendo dizimista, porque é a única classe de demônios que é Deus quem repreende através da minha fidelidade e obediência. Então o dízimo não prospera. Por isso que não existe dízimo de 50%. Eu já vi dízimo de 70%, já vi dízimo de 100%. Isso é conversa fiada, isso não existe. O dízimo está descrito na Bíblia, nem mais, nem menos. 10ª parte. 10ª parte. Se eu dei 11ª, pastor, só vale 10. O que sobrar disso é oferta. Eu dei, é considerado como oferta, não como dízimo. Está claro? Se alguém disser assim, olha, você vai trazer o dízimo de 50% do seu salário. Não existe isso. Bíblico não é. Ah, mas eu creio, pastor. Creia, a fé é particular, creia, problema seu, Deus e quem pregou. Não tenho nada com isso. Você pode fazer, não estou proibindo não. Só estou dizendo que não está na Bíblia. Está certo? Está certo, irmão? O que prospera alguém, pastor? O que é prosperar? Alguns entendem prosperar como ficar rico. E eu digo para você que há ricos que não são prósperos. Porque a prosperidade bíblica necessariamente engloba a felicidade. Você pode estar, eu vou usar uma expressão meio tosca, meio rude, mas eu creio que você vai me entender. Você pode ser podre de rico. Não tem isso, né? Eu nunca entendi isso, não. Podre de rico. Ficou tão rico ficou podre. Deve ser a alma, né? Ruim, né? Deve ser isso. Escute, você pode ter muito dinheiro, né? Você pode ser imitador do Silvio Santos. Quem quer dinheiro, sai distribuindo. Não tem problema nenhum. Mas se não tem felicidade, não tem prosperidade.
Tudo bem? Amém? Existem pobres prósperos. Existem ricos que não são prósperos. Existem pobres que são miseráveis. E existem ricos que são miseráveis. Porque a questão aqui fala de felicidade, de completude, de ser completo. E já te digo uma coisa: ninguém é feliz o tempo todo. Repete isso. Ninguém. Se a pessoa é feliz o tempo todo, ela tem uma dificuldade de realidade. Porque é natural, né? Por exemplo, quando o cachorrinho morre, a gente fica triste. Isso é deixar de crer em Deus? Deus pesa depois ali, tá? Isso é deixar de crer em Deus? Não é. Ai, você ficou triste, você não crê em Deus, não? O que tem a ver com o outro? Tá? O que tem a ver com o outro? Meu time tomou uma lapada de 4 gols um dia desse. Eu fiquei triste. Não tem a ver com minha fé em Deus. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Eu queria receber um negócio, planejei, não deu certo. Fiquei triste. Não tem problema nisso. O problema estaria na continuidade. Se eu vivo triste. Porque a tristeza tem que ser transitória. É por uma razão específica, porque se não tem razão específica, é uma indicação de que a pessoa precisa de ajuda psicológica. Se não tem um foco específico, um motivo específico, você está me entendendo, sim ou não? Mas se tem, pastor. Foi por causa disso aqui. Tem que ser transitório, não pode ser para sempre. Eu falei que a felicidade não é constante, tá? Mas ela é sempre acessível. Sempre acessível. Estou triste? Lembra de Davi? Por que te abates, ó minha alma? E estava feliz? Não, estava o quê? Triste. Por que te abates, ó minha alma? Por que está triste dentro aqui de mim? Aí ele vai buscar Deus. O que acontece? A coisa muda. Amém, irmãos? Deu para entender, sim ou não? Sim ou não? Então entenda isso. Dízimo não é para prosperar. Dízimo é para proteger. É o que está escrito na Bíblia. Proteger esse demônio. Para quê? Porque se eu trabalho, eu consigo usufruir do meu trabalho. Tem gente que não usufrui porque é desleixado com as suas finanças. É desorganizado com as suas finanças. Mesmo sendo uma pessoa que serve a Deus, é desorganizado. Mas se eu sou organizado, se eu sei lidar com meus recursos, ele vai estar protegido. Não tem demônio que bota mole não, meu irmão. Amém? Não tem demônio que leva nada meu. É isso que a Bíblia diz. E como é que eu prospero? Quando você semeia. Mas atenção, a semeadura que a Bíblia diz não é só na igreja. Eita, tem um cara de pastor que vai ficar com raiva de mim. Nem me importa. A semeadura que a Bíblia diz não é só na igreja. Também é. Quando eu oferto, eu planto. Quem planta, colhe. E nunca colhe a mesma medida que plantou. É impossível. É simplesmente impossível. Eu posso provar isso teologicamente, como eu posso provar isso nas ciências naturais. Se você planta um grão de feijão, você não vai colher um grão de feijão. Nunca. Nunca. Colhe 2? Sim ou não? Plantei um grão de feijão, nasceu pé de feijão. Eu colho 2 feijões? Nunca. Jamais. Se eu colhesse 2, já estaria ganhando 100%. Plantei um, recebi de volta o meu um, mais outro. 100%. Você nunca vai colher assim. Seja coisa boa ou seja coisa ruim, você nunca colhe só o que plantou, meu filho. Aprendeu isso? Então como é que eu prospero? Plantando. Se você não planta, vai estar tudo protegido. Mas às vezes não tem mais nem o que proteger. O devorador olha para a vida da pessoa e fala assim: ô meu, tu é com pena. Tu é com pena, não vou nem lá não, porque pode ser que eu vá lá e ele me peça alguma coisa emprestada. Não vou nem lá passar nessa vida não. Mas não é assim, irmãos. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Então, Davi disse: o que eu vou dar? Certo? O que eu vou dar?
O que eu vou dar não é o que já está no mandamento, irmão. Eu falei tudo isso para você entender que tem gente que pensa assim: peraí, me dá um envelope de dízimo aí, por favor. Tem aí fácil? Eu fui na igreja, né? Peguei meu envelope do dízimo, coloquei meu dízimo, está aqui, Senhor. Aí tem gente que pensa: estou dando. Você não está dando. Você está o quê? Devolvendo. O que Davi está falando é de dar. O que eu vou dar? Não é devolver. Porque aqui já é lei, já é mandamento. Vamos entender isso? Alguém aqui paga a conta de água, luz ou telefone? Levanta a mão para me ver. Pagar. Você está dando à empresa alguma coisa? O que está fazendo? É sua obrigação. Está na lei. Se você consome, você tem que pagar. Eu não lembrava não. O que eles fazem? Corta. Simples assim. Simples assim. Mas ninguém tem problema com isso. A pessoa entende perfeitamente. Ninguém sã consciência. Aqui no nosso estado de luz é Coserne, né? Ninguém vai lá na Coserne. Isso é contra a lei, né? Mas eles não obedecem nunca. Ninguém vai na Coserne, aí fala assim: olha, eu vim aqui quebrar o pau, chutar o pau da barraca. Por quê? Porque chegou uma conta lá para mim. Que negócio é esse? Que coisa é essa? A turma que não casou, solteiro, se prepare, filho. Se prepare. Quem nunca pagou conta de água e luz, se prepare, tá? Todo mês eles mandam uma carta para você. Todo mês. Você abre a caixa do correio e está lá uma carta deles para vocês. Você está entendendo, sim ou não? Então, você não tem como chegar lá e dizer assim: ei, mandaram aqui o negócio para me pagar. A pessoa vai dizer: você está doido? Senhora, senhor, é da sua casa, do seu apartamento, você consumiu lá. Está registrado lá no negócio lá que você usou a energia. Mas eu não vou pagar. Não vou pagar. O que acontece? Eles vão lá e cortam. E ainda tem penalidades. Você vai ter o seu nome incluído no serviço de proteção ao crédito. Sim ou não? Sim ou não? Porque é o acordo. Mas quando a lei de Deus é aplicada, e Deus diz: olha, tem um demônio que age, eu vou repreender, mas você tem que fazer sua parte. Tem gente que acha que isso é dar. Estou dando dinheiro para a igreja, não está dando nada, está obedecendo a palavra. Então não se trata disso, está claro? Esse adendo aqui foi só para que ficasse claro. Dízimo não prospera, dízimo protege contra o devorador. O que prospera são as minhas sementes. Se eu não planto nada, eu vou ter meu terreno protegido. O devorador não entra, mas também não cresce. Amém? Dízimo está dito lá, 10ª parte, oferta não está dito. Pelo contrário, diz: segundo o que você propõe, não é ninguém. É você que propõe. A não ser quando é um voto. A Bíblia chama de oferta alçada. Alçar, levantar. Levanta-se um propósito. Se você sente e diz: eu quero participar, aí você fez uma promessa, aí você está devendo o cumprimento da promessa, sua palavra. Mas se você não prometeu nada, você não deve nada. Você dá quando o seu coração se move para isso, sabendo que se eu planto, eu colho. É uma escolha minha. Não quero colher não, estou a fim de colher não. É uma escolha sua. Tudo bem? Está claro? Então quando Davi diz: o que eu vou fazer? Ele não estava pensando nisso. Ele não estava pensando em cumprir o mandamento, porque o mandamento já tem que cumprir de um jeito ou de outro. Já tem que fazer, tá? Irmãos, eu quero abrir outro adendo aqui. Porque a Bíblia Sagrada diz assim: a ninguém devais, coisa alguma. Não devam coisa alguma. É um conselho, viu? Não devam coisa nenhuma a ninguém, a não ser o amor. E a gente criou um conceito que é perigoso. Eu preciso também trabalhar ele hoje.
Qual o conceito, pastor? Você vai lembrar. A gente pensa assim, o amor verdadeiro. Antes de eu começar, pergunta a pessoa perto de você: você me ama? Tá, amém. Você me ama? Ninguém respondeu, mas amém. A gente pensa sobre amor verdadeiro. Amor verdadeiro é aquele que dá sem esperar. Pergunta ao teu irmão: quem disse isso? Onde é que está na Bíblia isso? Que amor verdadeiro é dar sem esperar nada em troca. Nós acreditamos nisso. Eu estava meditando, você sabe, amor é um negócio que eu tenho que estudar muito. Estava meditando sobre isso. Para quem disse isso? Onde está isso na Bíblia? Que amor verdadeiro é dar sem esperar receber nada em troca. Está errado, irmão. Anote aí. Amor verdadeiro é dar mesmo quando não recebe nada em troca. Mesmo quando não recebe nada em troca, mas espera receber. Todo mundo espera receber. Todo mundo espera receber. As pessoas se acostumam em não receber, mas esperam. Esperam. Deveríamos dizer obrigado pela comida gostosa que fizeram. Deveríamos dizer obrigado pela ajuda que foi disposta a nós. A gente parte do princípio que o outro tem obrigação. Ele não tem obrigação. Então, entenda. Amor verdadeiro não é dar sem esperar receber nada em troca. Não. Amor verdadeiro é dar, mesmo que não receba nada em troca, mas espera. Espera. Lá no fundo da alma a pessoa espera. Espera. Nós, ou pelo menos alguns de nós, costumamos dizer assim no dia do aniversário, eu sou um deles: não precisava. Mas no fundo você gosta. Lá no fundo você gosta. Quando a pessoa faz uma homenagem, pelo menos manda uma mensagem, né? E se a pessoa então é uma pessoa querida sua, importante para você, e ela lembra da sua data, e ela diz alguma coisa bonita, isso faz bem para a nossa alma. Quem disse que não espera nada em troca? Irmãos, não tem ninguém que tenha amor maior do que o de Deus, e Ele espera em troca sim. Que negócio é esse? Que Ele tem a obrigação de dar o tempo todo, sem esperar nada em troca. Ele espera receber. Ele continua amando, mesmo quando as pessoas não dão nada em troca. Mas Ele espera receber. E o que mais Ele espera receber é sua vida em fidelidade. Ele espera receber isso. Ele deseja isso. Que você seja fiel, que você seja feliz. A Bíblia fala muito de fidelidade. A Bíblia fala muito de servo fiel. E toda vez que a Bíblia fala de servo fiel, fala de gratidão e bênção. Gratidão e bênção. Se eu citar pelo menos a parábola dos talentos, você vai ver que o dono da terra foi grato. Ele sentiu-se grato. Ele disse: bom está. Que legal. É o mesmo que dizer: que legal, que massa. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele esperava ter mudança. Ele esperava que houvesse crescimento. Então não se acostume com esse negócio de dar sem esperar receber nada em troca. A gente continua amando mesmo quando não recebe, eu repito isso. Mas não é sem esperar, nós esperamos. Amém? Está claro? Está claro, irmãos? Para nós encerrarmos, por favor, abra aí sua Bíblia. Em 1 Crônicas. Você está em Salmos, volta um pouco. 1 Crônicas, capítulo 29, no nome de Jesus. Estamos lendo na versão de Almeida, Corrigida e Fiel. Se houver algumas palavras diferentes, são só sinônimos, não se preocupe com isso. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Agora é Davi, na prática daquilo que ele havia apenas pensado. Antes ele havia pensado: o que eu vou dar ao Senhor? Ele estava pensando, meditando: o que eu vou dar a Deus em retribuição por todos os benefícios, todas as bênçãos que Ele me deu? Agora na prática.
Davi, olha para mim, ele reúne o povo e diz: olha, nós vamos construir uma casa para Deus, um palácio. Eu estou incomodado, eu moro num palácio suntuoso, eu moro num lugar cheio de luxo, e a arca do meu Deus está numa tenda, está errado. Eu não posso estar numa situação melhor do que o meu Deus. Vamos construir uma casa para ele, um templo para ele, tá? E Davi então diz ao povo: vamos ofertar a Deus para isso, para levantar recursos para a casa de Deus. Davi diz: olha, do meu ouro, da minha prata particular que eu tenho, não é do tesouro do reino, é meu, separado, eu vou dar tanto. Foi muita coisa que ele deu. Ele deu e depois perguntou: quem está disposto a fazer o mesmo? Encher sua mão para ofertar ao Senhor. Irmãos, o povo se alegrou tanto, diz a Bíblia, que eles começaram a trazer. Foi uma coisa grandiosa, enorme. Aí Davi, depois que manda recolher tudo aquilo que era para serviço da casa de Deus, ele diz isso aqui, olha, em agradecimento ao Senhor. Ele disse: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer o quê? Voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e do que é teu, ou da tua mão, tu damos. Amém? Ele entende isso. Antes ele perguntava: o que eu posso dar para agradecer? Agora ele reconhece: rapaz, eu posso muito, mas esse muito que eu posso não vem de mim, vem da própria bênção, vem da própria mão de Deus. Da tua mão tu damos. Pastor, mas você falou no começo que não era certo devolver. Ele não estava devolvendo, mas ele reconhecia que mesmo quando ele inclinou o coração para ser grato, o que ele tinha, na verdade, tinha vindo de Deus. Amém? Se você conseguir abrir, você abre. Se não conseguir, só ouça. Em Lucas capítulo 17, do verso 12 ao 19, diz assim: e entrando numa certa aldeia, Jesus, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava curado, limpo, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Jesus esperava que voltasse alguém para glorificar a Deus? Sim, está claro. Tanto esperava que se chateou, se revoltou e perguntou: peraí, foram 10, onde estão os 9? Isso dá até tema de mensagem. Onde estão os 9? Será que você faz parte dos 9? Ou você faz parte daquele um que reconhece que se não fosse Jesus, sua vida seria uma desgraça? Reconhece que precisa voltar, e olha a condição que esse samaritano se coloca: de joelhos, com o rosto em terra, glorificando, exaltando, bendizendo. Essa é a condição de um servo. Mas não é essa condição que ninguém lhe impõe, é a condição que ele escolhe estar. Os 10 receberam cura, mas só um recebeu cura e salvação. Tem mais coisas para Deus te dar, irmão. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. Tem mais coisas para Deus fazer.
Não deixa teu coração te enganar, não se ensoberbeça. Mantém teu coração humilde, reconhecendo, é Deus, e se é Deus eu preciso ser grato, eu preciso glorificar a Ele, eu preciso exaltar Ele na minha vida. Então a pergunta inicial, que é o tema da mensagem: o que vem depois da bênção? Diga comigo mais uma vez: gratidão, obediência e ação. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deus é bom demais em todo o tempo. A você que está assistindo essa mensagem através da gravação, eu tenho sempre um pedido a fazer: compartilhe essa mesma mensagem com quantos você puder, ainda hoje. Se você puder agora enviar esse link para muitas pessoas poderem ouvir e serem despertas na sua fé, no seu entendimento, faça isso, vai ser bênção na vida de muitos. E se você quiser, olha uma coisa linda, ser grato a Deus pelo nosso ministério, se você quiser ajudar o nosso ministério, se inscreva no nosso canal no YouTube, seja um ajudador desse ministério, enviando mensagens. É só isso que nós pedimos, porque o nosso intuito não é exaltar o nome do nosso ministério, da nossa igreja. O nosso intuito não é exaltar o nome da pessoa do pastor Ricardo Sabino. A minha maior vontade é que a palavra de Deus chegue a muitas e muitas pessoas. Então se inscreva no nosso canal e seja você também um canal de bênção na vida de muitos, em nome de Jesus.